Olá, boa tarde, professores, estudantes, gestores, diretores, todos sejam bem-vindos ao nosso Mão na Massa. Estamos aqui ao vivo falando do CIEBP, que fica na rua Padre Chico, número 420. Sim, estamos falando do nosso Centro de Inovação. Vocês já conhecem o CIEBP? Sim, é um espaço onde você pode colocar os seus projetos na prática, colocar a mão na massa. E hoje nós vamos trazer para vocês uma novidade bem bacana. Que tal uma sessão de cinema em casa? Gostaram da ideia? Hoje nós vamos fazer com vocês um projetor de vídeo e imagens. Olha só que ideia genial! E tudo com material que vocês vão encontrar em casa. Super fácil, sem gastar quase nada, que é bem bacana, certo? Bom, antes de nós começarmos a nossa mão na massa e eu apresentar para vocês os nossos convidados, vou falar para vocês um pouquinho sobre o nosso Centro de Inovação. Sim, nosso centro, ele já está ampliando aí e tem vários centros no estado de São Paulo. E dentro do nosso centro, nós temos vários espaços que vocês podem inovar com a tecnologia, tá? Vocês têm lá dentro do nosso espaço o Hub de Inovação. No Hub de Inovação, você pode colocar em prática ideias inovadoras com aprendizagem baseada em projetos, educação na parte financeira. Olha só que bacana, né? Em tempos tão difíceis, vamos aprender a economizar, né? Aprender a utilizar direitinho o nosso dinheiro. Temos também a computação na prática. Explorar o uso de jogos plugados e desplugados, desenvolvimento do pensamento computacional. Temos também um estúdio, sim, um estúdio onde você pode vir gravar suas produções, tá, com equipamentos adequados para esse tipo de propósito. Temos o espaço da Cultura Maker, onde você vai ser estimulado a fazer trabalhos colaborativos, pensando na sustentabilidade, na cidadania e na responsabilidade. Inclusive, lá nós temos uma aldeia sustentável, tá? Hoje nós temos a participação especial do nosso professor Fábio, e ele está nesse espaço do Cultura Maker. Temos o espaço da cultura digital, nosso querido professor, nosso professor Jorge, que está aqui conosco também. Lá vocês têm a reflexão ativa sobre a educomunicação, o desenvolvimento de projetos e experimentos de recursos tecnológicos, podem fazer podcast, realizar projetos interessantes como a construção do seu próprio aplicativo e outras coisas mais ligadas, tudo à tecnologia. Olha quanta coisa bacana, você que é estudante da nossa rede, pode aproveitar tudo isso e muito mais vindo ao nosso CIEBP. Temos também o espaço da robótica e modelagem, que você vai desenvolver construção e criação de modelos com Arduino, Microbit e Minecraft. Olha só que bacana, tudo aqui no CIEBP. E o espaço de onde eu estou falando nesse momento é o espaço de prototipagem e fabricação digital. Já ouviram falar? Não? Venha para o CIEBP. É um espaço onde vocês vão poder modelar protótipo e conhecer duas máquinas diferentes. Sim, a impressora 3D e a cortadora a laser. Olha que interessante. E trabalhar com softwares e também plataformas digitais para desenvolver o seu projeto. E aí, gostou? E atenção, no nosso próximo Mão na Massa, já vou adiantar para vocês, a gente vai trabalhar em parceria com o Hub de Inovação, né? Eles têm aí um projeto bacana falando sobre educação financeira e nós vamos trabalhar um protótipo aí para vocês. Não vou contar, é surpresa, tá? Fica para a próxima aula aí do nosso Mão na Massa. Então, eu sou a professora Alessandra e estou aqui com os meus colegas, o professor Diego
Boa tarde, Diego. Olá. Seja bem-vindo. Hoje o Diego vai me auxiliar Boa tarde, aqui pessoal. no Mão na Massa. O Diego é o meu professor aqui do espaço de prototipagem e fabricação digital. Tem a professora Carol, que está de férias. Um abraço, com certeza ela está nos assistindo. Carol, um grande abraço aí, saudades de você. Também o professor Jorge, que está nos auxiliando na transmissão dessa aula. E o nosso professor Fábio, que é lá do Cultura Maker, que é um professor especialista em física, que veio aqui também dar um up na nossa aula. Boa tarde, Fábio, tudo bem com você? Boa tarde, Alessandra. Só se você quer aplicar o Aí, isso que eu estava dizendo, né? Estava falando e estava no mudo aqui. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, professor Diego. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer estar aqui com essa galera, para a gente falar um pouquinho aí desse experimento. Eu já estou curioso para saber o que eles fizeram. Tem a ver com cinema, né, Alessandra? O que vocês bolaram aí, o que vocês construíram para eles, né? E o legal, galera, é que vocês vão poder construir o de vocês, hein? Depois me chama aí para assistir o filme, claro, e com muita pipoca, né? Exatamente, Fábio. Muito legal. Vocês vão fazer um cinema, uma sessão de cinema na sua casa e o melhor ainda, gastando muito pouco, quase nada, porque a gente vai trabalhar com materiais não estruturados, tá? Então, aproveitando o gancho aí, vamos falar sobre a habilidade que trabalharemos na aula de hoje. Eu vou pedir para que o pessoal da produção coloque para nós o slide de número 3, tá? No slide 3 temos a habilidade construir objetos usando materiais não estruturados, combinados com materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos tecnológicos existentes no espaço maker, ou seja, vamos colocar a mão na massa. Aproveitando aí, pessoal da produção, próximo slide de número 4, o objetivo da nossa aula é desenvolver conceitos maker para construir um projetor de vídeos e imagens utilizando um smartphone. Bom, pessoal, hoje em dia, dificilmente quem não tem um smartphone em sua casa, certo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o protótipo que nós produzimos, tá? Para nossa aula de hoje. Esse aqui é um protótipo que nós produzimos em MDF. Demos até um nome para o nosso protótipo, ó, Cinebip. Olha que bonitinho, né? A junção aí do cinematógrafo com o nosso CIEBP, que é o nosso centro de inovação. Bem bacana, né? Mas nós vamos ensinar na aula de hoje a trabalhar com material não estruturado, que seria o papelão. Papelão, material que você encontra bem facilmente, né? Todo mundo tem papelão em casa. Se não tivesse material em casa, consegue lá no comércio pertinho de casa. Então, bem tranquilo, tá? E a gente vai depois passar a listinha para vocês de materiais que vocês vão necessitar para o nosso Mão na Massa de hoje. Combinado? Tudo bem? Bom, vamos para a nossa primeira interação da aula de hoje. Produção, por gentileza, coloque para nós nossa primeira interação com o slide número 5. Vamos ver aí, galera, se vocês vão saber responder a este questionamento. Você conhece a história das primeiras projeções feitas e sua relação com a invenção do cinema? Será que alguém conhece? 2 minutos para responder e eu volto com vocês daqui a pouquinho, tá?
Legal, né, pessoal? Essa pergunta é interessante. Vocês faziam ideia do que seria a questão da história e das projeções do cinema? Quem já estudou um pouquinho já pode conhecer, né, a história, saber um pouquinho. Quando nós fomos preparar a aula, a gente foi verificar, né, a história, conhecer um pouquinho mais sobre a questão da projeção e a gente achou algumas coisinhas para trazer para vocês, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos irmãos Lumière. Já ouviram falar? Pois então, Auguste e Louis Lumière são considerados pais do cinema, isso mesmo, pois foram os pioneiros, os primeiros na exibição de imagens em movimento. Criaram um equipamento, né? Esse equipamento se chama o cinematógrafo, que é uma máquina de filmar e projetar, além de promoverem as primeiras sessões públicas. Olha que interessante. Quando vocês vão pesquisar lá sobre a história do cinema, vocês vão encontrar, então, aí esse nome, tá? O nome dos irmãos Lumière. Inclusive, Diego, existem algumas citações, alguns filmes, algumas projeções no início, né? Aparece a companhia, uma companhia com esse nome lá, Lumière, né? Já vi algumas vezes agora, né? Pesquisando aí o material para a produção da aula, nós entendemos aí o porquê. Falando tanto em projeção, vamos entender um pouquinho mais sobre ela, né? O que seria a tal da projeção? Vamos falar, né, sobre a prototipagem do projetor, então vamos entender o que é projeção. Então, o próximo slide, a produção já nos colocou, o que é, afinal, a projeção? O conceito de projeção, ele é tão comum na vida do ser humano que chega a ter um caráter intuitivo. Projetar significa incidir sobre. E as formas mais comuns de projeção estão sempre associadas à luz, como elemento projetante que incide sobre alguma coisa material. O primeiro local em que aparece o conceito de projeção, aí no próximo slide, no número 8, é na própria formação da imagem no olho humano. Neste caso, os raios provenientes de uma fonte luminosa são refletidos por um objeto. Esses raios atravessam a pupila e atingem a retina, produzindo a imagem que enxergamos. Agora, pessoal, eu vou pedir a ajuda do nosso professor Fábio, que é especialista em física, que vai explicar um pouquinho melhor para nós esse fenômeno da projeção. Com você, Fábio. Legal, Alessandra, parabéns aí pelas explicações, e basicamente é isso mesmo, né? Quando a gente está falando de projetar algo, estamos falando de causar ou fazer com que a luz incida sobre uma dada superfície. Que lá na física, vocês estudam lá, estudantes, quando estão falando de uma superfície em que nós vamos incidir uma imagem, a gente fala de um anteparo, né? Então, quando nós falamos de projetar algo, estamos falando de incidir a luz sobre esse anteparo. Aí esse anteparo consegue refletir a luz até os nossos olhos, que são sensíveis à luz, e a gente consegue enxergar, então, a imagem que foi projetada naquele objeto. Olha, basicamente, a gente vai precisar entender que os olhos são detectores de luz. Então, quando a gente está falando de uma imagem projetada, nós vamos enxergar a luz que está sendo projetada naquele ambiente e é refletida aos nossos olhos, né? Daqui a pouquinho ela vai ter uma outra pergunta mais difícil aí, pelo que eu estou sabendo, né? Mas se você estava atento aí à óptica geométrica que você estudou aí, ou começou aí no 9º ano, você vai ser capaz de responder, né? Mas parabéns, Alessandra, a ideia é justamente essa aí, né? É a luz que está em questão
chegando até uma dada região e ela reflete até os nossos olhos, né? Que legal, Fábio. É isso mesmo. Nada como especialista, né, para aprofundar aí os nossos conhecimentos. Bom, falando em pergunta, vem mais um desafio aí, pessoal. Slide número 9, com a questão: você sabe qual é o campo da física que estuda a luz? 2 minutinhos e eu volto com vocês e a gente vai descobrir. E então, pessoal, qual será o campo da física que estuda o que nós acabamos de perguntar? Qual será? É a ótica, tá? A ótica estuda os fenômenos luminosos. Faz parte dela o estudo de lentes e instrumentos ópticos, das cores, da fotografia e muitas outras coisas. E aí, quem vai nos explicar melhor esse assunto é o professor Fábio. Fábio, é com você. Legal. Olha, a aula hoje está inteiramente física. E esse programa Mão na Massa, aliás, né, tá lembrando uma aula de física, né, melhor dizendo. E olha que legal. A óptica é chamada no instrumento de óptica geométrica, né? Geométrica porque a luz, neste caso, estudada pela óptica, é tratada como um raio. A luz é representada por um raio, né? Como você vê nessa imagem que está projetada aqui, né? O slide que vocês viram aí também, a luz, ela está sendo tratada nessa figura aqui como raios que podem viajar em linha reta, mas também sofrer desvio. E aí esse fato de tratarmos ela como uma reta, né? Elas são representadas normalmente com flechas, né? Por isso o geométrico. E aí se estuda, por exemplo, né? Quando ela atravessa dado meio, o que acontece com a direção de propagação da luz? Então ela se viaja ou se propaga em linha reta e ela interage com dados meios e aí ao atravessar esses meios ela pode sofrer desvios. Por isso na física é tratada aí a luz como um raio, né? É claro, né, estudante, que a luz tem um comportamento também de onda, né? Mas isso aí é estudado em outro momento. A parte da física que trata a luz como um raio, cuida aí dessas interações que a luz tem no nosso dia a dia, é chamada de óptica, né? Muito bem estudada no ensino médio.
Aí também a gente trata a interação da luz com a matéria no terceiro ano do ensino médio, né? Porém, estudamos outros fenômenos também. Mas legal, em óptica dá para você saber, olha, porque quando você vê um objeto, a luz que atravessa, por exemplo, a imagem, uma lente, por que você vê ele invertido? Por que amplia ou diminui o tamanho da imagem de certos objetos? Tudo isso pode ser explicado tratando a luz como um raio. Até a máquina fotográfica ou as câmeras podem ser muito bem explicadas aqui pela óptica geométrica, né? Então, parabéns, Alessandra. Essa é a parte da física mesmo que explica aí essas interações ou esses fenômenos aí observados entre a luz e alguns dispositivos ópticos aí. Parabéns à galera que respondeu, né? Não sei se eles responderam aí no chat, mas se não interagir aqui no chat, o Diego tem uma dica aí onde é que a galera pode interagir com a gente aqui, não pode, Diego? Claro, para interagir com a gente, além do chat, tem a opção da utilização da hashtag. Você pode ir nas suas redes sociais, colocar a resposta hashtag CIEBP, que a gente vai puxar os resultados. Viram só que legal? Como o tema da nossa aula hoje é ampliando os horizontes, definitivamente estamos ampliando os horizontes, né? No sentido de ampliar os nossos conhecimentos. Hoje vocês vão ficar fera no Mão na Massa e em Física também. Que bacana, hein, pessoal? Bom, temos mais uma curiosidade para vocês. Vocês sabem por que tudo fica de ponta cabeça? Nossa! Por que será? Temos uma explicação para isso também. Então, produção, o slide aí de número 11, certo? Quando a luz interage com algum dispositivo óptico, como lentes ou espelhos, ela pode, duas situações, gente, convergir cruzando algum ponto após ter sido refletida ou refratada, ou divergir espalhando-se para outras direções. Imagem real é toda imagem produzida por um feixe de luz que converge sobre algum ponto após ter sido refratada por uma lente convexa, que é uma lente de bordas finas, como a lente do nosso projetor que vamos apresentar hoje, tá? Todas as imagens reais, elas são formadas pelo cruzamento de raios de luz, por isso todas as imagens são invertidas. No nosso último Mão na Massa, a gente falou sobre isso, da questão do ponta-cabeça, né? Vocês vão relembrar, quem não assistiu, volta lá no repositório, no nosso centro de mídias, vocês podem assistir, através também do YouTube, tá? E vocês vão lembrar que nós fizemos esses óculos aqui, ó, de realidade virtual, e falamos, né, quando vamos falar sobre a construção das lentes, nós falamos também da imagem invertida, fica tudo de ponta cabeça, mas, Fábio, explica melhor, como assim, tudo de ponta cabeça? Legal. Bom, é muito importante isso que você tem mencionado aí, né? Como nós estamos tratando na óptica a luz como um raio, então o caminho que a luz faz é sempre uma linha reta. Então a luz viaja em linha reta, né? É chamada de trajetória retilínea da luz. Aí num dispositivo como, por exemplo, as lentes, os raios que estão partindo, por exemplo, da parte inferior do objeto, eles estão incidindo, atravessando a lente e continuam viajando em linha reta. Então, tivermos um anteparo do outro lado da lente, ele vai chegar na parte de cima do anteparo. Ó, mesma coisa, pensando na trajetória retilínea da luz. Então, o feixe de luz que partiu, o raio de luz que partiu da parte superior da imagem, atravessa o dispositivo, sempre viajando em linha reta e chega na parte inferior do anteparo. Então, se o que partiu de cima está chegando na parte inferior e o que partiu da parte de baixo está chegando na parte superior, você acaba vendo a imagem invertida. Olha, não são todas as situações que isso vai acontecer, tá bom? Nós estamos falando aqui de situações específicas aqui que estamos tratando na óptica geométrica. Estamos falando da trajetória retilínea da luz, ok? Aí a imagem é formada lá de ponta cabeça.
Neste caso, estamos falando de uma imagem real, né? Uma imagem que pode ser projetada para fora de um anteparo. E sabe uma curiosidade, estudantes? No fundo do nosso olho, a imagem também é projetada e de ponta cabeça. Olha que legal isso, né? Então, lá na retina, no fundo do olho, a imagem está sendo formada de ponta cabeça, invertida, em relação ao objeto que está enxergando. Então, você está me vendo de ponta cabeça. Mas o seu cérebro faz toda a correção, né? Porque a imagem é formada no fundo do olho, convertida em um sinal elétrico, e essa informação viaja pelo nervo óptico, chega ao seu cérebro, e ele corrige a informação e faz você perceber a coisa assim, ó, vendo todo mundo em pé, né? Você imagina, você ficar vendo as coisas tudo de ponta cabeça? Difícil, né? Já é difícil prestar atenção na aula, já imaginou vendo a professora de ponta cabeça? Ia ser muito fácil não, né? Então, legal, esse motivo aí, porque nós vemos as coisas, quando a luz, quando atravessa certos orifícios, um orifício, certos dispositivos ópticos, vemos a imagem invertida. Caso de imagem real, né? Depois a gente vai poder comentar aí, quando vermos aí a montagem que nossos queridos professores aqui fizeram, nós podemos comentar o caso de imagem virtual, que a imagem é formada na posição direita, né? Então, o objeto e a imagem têm a mesma orientação. Legal, Alessandra, Diego, já estou curioso para ver aí o que vocês aprontaram, porque, olha, desde o começo da aula, eu estou olhando aí para o Diego com esse avental chique que ele tá aí, rapaz, né? Aí a gente vai precisar descobrir qual é a profissão que esse avental aí tá remetendo, né? Tá se referindo ao que, Alessandro? O Alessandro não, né? O Diego. É um padeiro? É um maker? O que é, hein? Conta pra gente. Bem bacana aí o que você disse, Fábio. Já vou passar a bola para o Diego, mas eu queria comentar o seguinte: o que o Fábio nos falou agora há pouco a respeito aí da imagem invertida, que o cérebro faz essa correção, foi um assunto que nós comentamos no nosso último Mão na Massa, quando nós fizemos a construção aqui dos nossos óculos de realidade virtual. Se você perdeu essa aula, assista, certo? Agora, então, vamos colocar a mão na massa, certo, Diego? Corretíssimo. Diego, passo o bastão para você. E aí, o que nós vamos precisar para a aula de hoje, Diego? Obrigado. A gente vai precisar para a aula de hoje de uma lente convergente, ou seja, essa lupa que a gente encontra aí em lojas, né? Em qualquer loja a gente acaba encontrando uma lupa. A gente vai utilizar caneta hidrocor, né? Canetinha. Vamos precisar também de uma caixa de sapato, né? A gente também utilizará uma caixa de sapato. Vamos precisar de uma pistola de cola quente. Vamos precisar de estilete e tinta guache preta. Aqui é um detalhe muito importante. A tinta precisa ser preta. Depois, no final do experimento, eu vou pedir para o professor Fábio explicar por que a tinta precisa ser preta. Mas é preta, pessoal, a tinta. Vamos lá, então, fazer o nosso protótipo, né? Vamos ver tudo isso que a gente estudou durante essa aula de maneira teórica, a gente vai ver na prática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, olha aqui a nossa caixa de sapato, né? Temos aqui a nossa caixa de sapato. A gente vai fazer, então, vamos começar marcando uma circunferência, né? Para o encaixe da nossa lupa, né? Então, eu posiciono a lupa, seguro com a caneta, ou com a canetinha, pode ser um lápis também, eu vou fazer aqui o meu risco, que vai definir aonde eu cortarei a minha caixa. Então, eu não sei se dá para no vídeo enxergar bem, mas riscamos aqui, né, como cortaremos. Nessa hora, pessoal, é importante pedir a ajuda de um adulto, porque a gente vai utilizar um objeto cortante, no caso o estilete, para poder fazer esse buraco, né, fazer esse círculo na caixa para que a gente possa encaixar a lente. Então, com todo cuidado, né, para não
não se machucar. Se alguém quiser usar uma tesoura, não seria muito adequado, porque a tesoura não tem um corte tão preciso, certo? A tesoura não tem um corte tão preciso, ela pode acabar deformando a caixa, né? Uhum. Então, pessoal, tem que ser um estilete mesmo, tá? Então, a gente está reforçando a ideia do estilete justamente por isso, que a tesoura vai acabar deformando o papelão e aí não vai ter um resultado tão bacana. Isso depois, na hora de colocar as lentes, pode também, a lente, né, pode complicar. Pode complicar. Né? Uma alternativa que a gente tem para o estilete é também essa serrinha, né? Se você tiver uma serrinha, você pode também, com uma precisão até melhor que a do estilete, fazer o corte. E legal, né, Diego? Porque você desenhou aí usando o acabamento plástico que já tem aí na lupa, né? Então aí talvez, se a pessoa não conseguir tirar tanto cuidado e quebrar esse acabamento plástico, é importante ele fazer esse círculo aí do tamanho que consiga colar a lente aí, né? Exatamente, Fábio. Isso é um detalhe importante. Mas a gente tem uma alternativa também. Caso o corte não fique tão preciso, né? Porque às vezes, como a gente está fazendo de forma manual, nem sempre fica tão preciso, né? Olha, então, ficou bonitinho, né? Aí, pessoal, se daí for o que a gente tirou, então a nossa caixa ficou desse jeito, né? Ó, fica um espaço onde nós vamos afixar a nossa lente, correto? A gente pode encaixar ela, mas para isso eu preciso tirar esse cabinho. A gente não usa esse cabinho aqui, né? Então eu vou utilizar a minha base aqui, vou serrar o meu cabinho fora. Novamente, assim, nunca é demais a gente ressaltar que quando a gente usa objeto cortante, né, precisa da supervisão de um adulto. Então, utilizando serrinha, cola quente, estilete, sempre a ajuda do papai, da mamãe, avós, tá? Vocês que são ainda menores. E quem tem lupa sabe, né? Esse cabo sempre quebra, né? Agora que o Diego precisa aí, ele não quebra, né, Diego? Isso é impressionante, né? Ele não quebra. E é bacana, ó, já serrei aqui, né? Tirei, separei. Eu vou sugerir que vocês guardem o cabinho momentaneamente, porque ele pode servir como um ajuste de altura para o seu cineminha, né? Então, guardem, não descartem ele de imediato, e aqui a gente tem a nossa lente, né? E vamos fixar ela agora na caixa. Mas antes de fixá-la na caixa, tem uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, né? A gente precisa colocar a cor preta dentro da nossa caixa, né? Então eu vou agora aqui pintar o interior, né, da minha caixa. Para a gente pintar, eu posso usar o pincel, né, ou posso usar um rolinho de tinta também, né? Aí depende do material que você está usando, né? E do tempo que você tem disponível, do tipo de acabamento que você quer dar. Eu gosto mais do pincel porque eu sou mais detalhista, mas a gente usou o rolinho para fazer o nosso protótipo de MDF, deu super certo também. Então, vou aqui pintar a nossa caixa. É importante, pessoal, às vezes dar uma segunda demão, né? Porque ela precisa ficar bem escura mesmo, né? Enquanto eu pinto a caixa, o professor Fábio, por que a gente precisa que a caixa seja escura, seja preta por dentro? Então, Diego, é muito importante esse detalhe aí, né? Essa imagem aqui dá pra gente ter uma ideia do que a gente vai comentar agora, né? Porque a cor branca é a
ela é formada, né, por todas as cores do espectro de luz que a gente conhece, né? O arco-íris lá tem as 7 cores do arco-íris, lembra? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Então, essas cores formam a cor branca, né, que a gente conhece como cor branca. Aí, contrário a isso, a cor preta, ela, poderíamos dizer que seria a ausência da luz, né? Não estaria sendo nenhuma luz refletida. A gente poderia dizer, por exemplo, essa minha camisa branca, ela está refletindo todas essas 7 cores aqui, ó. É por isso que você está enxergando ela na cor branca. Se eu estivesse com uma camisa, por exemplo, azul, então a cor azul seria capaz de refletir a luz azul. Aí você enxergaria ela azul. E assim, se tivesse uma camisa amarela, você estaria enxergando ela de amarelo, porque ela estaria refletindo a luz amarela. Aí você veria amarelo. Agora, a cor preta, ela não está refletindo nenhuma dessas cores. Pelo contrário, ela está absorvendo luz. Como a fonte luminosa, o celular nesse caso, né, vai ficar aí dentro dessa caixa, Diego, a gente gostaria que a única fonte de luz, ou única luz que atravessasse a lente, fosse a luz emitida pelo celular. Então, não queremos a luz que foi refletida pelas paredes da caixa, nem luz que atravessou por algum orifício que está sendo refletida no interior da caixa, né? Pintar as paredes de preto garante que a única luz, o feixe de luz que está atravessando a lente, o feixe de luz que está vindo do celular, né? E aí, quando a luz do celular, por exemplo, bater nas paredes da caixa, né, ela não vai ser refletida em direção à lente. E isso evita até que a imagem fique borrada, né, perca a nitidez, né? Então, permite aí você ter uma imagem mais nítida, uma vez que a única fonte de luz aí é o celular, né? E aí a gente consegue agora acompanhar aí a capricho que o Diego está dando aí na pintura, né? Agora também. Só que ele não explicou aí o avental dele, né, Diego? Eu expliquei aí a cor preta, mas você não explicou de onde veio esse avental aí, porque o programa é mão na massa, aí você colocou esse avental e aí esperando sua resposta. Então, pessoal, o avental é pelo único motivo de que eu estou trabalhando com tinta aqui, né? E não quero aí me sujar, né? Então, acabei usando o avental. E eu acho que tem uma coisa maker no avental que é muito legal. Né? Exatamente. Olha, não é bem só isso, não. Tem um motivo por trás de tudo isso. Vou explicar, pessoal. É que esse avental, ele foi produzido no espaço Maker, o espaço ao qual pertence o professor Fábio. Deu para entender? Então, ele fez questão, né, de que nós fizéssemos aí uma propaganda. Venha para o CIEB, venham conhecer aqui o nosso espaço, o espaço da cultura digital, né, professor Jorge, o espaço da cultura Maker, todos os nossos espaços. Tá bom? Olha lá, e aí? Pintou? Então, pintamos a nossa caixa, né? A parte interna. Vale lembrar que a tampa da caixa também, a parte interna da tampa precisa ser pintada. Então, bom, enquanto essa tinta aqui, ela tá fresca, a gente já deixou preparado. Ótimo. Uma sequinha, né? Então, é essa daqui que nós vamos utilizar para o nosso projeto. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos fixar a nossa lente. Dessa vez, pessoal, em vez de eu encaixar a lente no buraco, eu vou utilizar cola quente para fixá-la, né? Então, você tem 2 opções. Ou você encaixa ela no tamanho do buraco, né, do círculo, ou você pode... no caso, se você fez um buraco menor, você pode, por uma questão de estilo, de acabamento, utilizar a cola quente aí para poder fixar a sua lente. Então, vou pegar aqui a pistola de cola quente. Ver se eu faço de um jeito aqui que dá para todo mundo enxergar. Vou colocar a cola quente na borda. Muito cuidado nessa hora, pessoal, para não queimar o dedo, nem fazer lambança. Eu sou mestre em fazer lambança com cola quente.
Até usou luva, né? Usei luvas hoje para não correr riscos. haja vista a quantidade de queimadura de cola quente que eu colecionei aí na minha vida de maker. Ossos do ofício. Então a gente tem aqui Olha que bacana. a nossa lupa, a nossa lente, né, fixada. E o legal é que nada Olha como ficou por dentro. Hein? Nada complicado. Super Diego. simples de fazer, né? Eu queria chamar Gostei. atenção para essa pintura interna da caixa. Ela foi feita com um rolinho, né? Que eu estava comentando que você pode usar o pincel ou o rolinho e ela fica bem uniforme, né? Ó, ela até dá um reflexo aí para vocês observarem. Bom, uma parte do nosso projeto está pronto. Agora a gente precisa fazer uma outra parte que é menor, só que é onde a mágica acontece, que é o suporte, onde vai ficar o nosso smartphone, que vai fazer a projeção. Então, bom. E aí, Diego, a gente podia emendar com o que a gente já tinha comentado, né? Porque a lente que você ficou aí é o que a gente está chamando de dispositivo óptico, né? Então a gente fixou agora o dispositivo óptico aí na parte da frente da caixa. Aí agora, como você falou, né? Agora a gente precisa pensar na fonte luminosa, né? Porque a gente tem um dispositivo que é por onde a luz vai atravessar. Onde vai ter a interação que a gente estava falando, quando a luz viaja em linha reta, atravessa certos meios, né? Ela pode sofrer desvio. E agora a fonte luminosa também vai ser organizada aí no interior da caixa, não é isso? Exatamente. E como que a gente vai trabalhar a fonte luminosa? A gente precisa de um suporte. Então, faremos uma peça parecida com essa aqui, né? Vou me aproximar aqui bem da câmera. Vocês podem ver que ela é 2 bloquinhos, né, de papelão e tem um bloquinho menor entre. Então, é um sanduíche, é como se fosse um biscoito wafer com recheio pela metade. Então, eu vou passar de um jeito que vocês vão ver que eles têm um espaço entre eles. Para que tem esse espaço? É aqui que o nosso celular vai ficar apoiado, né? Então, o resultado final da nossa peça será algo parecido com isso aqui. Vocês podem ver que também está em preto, ou seja, tudo que vai dentro da nossa caixa precisa estar na cor preta. Então, vou virar aqui para vocês verem como é esse suporte, né? Ó, eu tenho aqui o espaço onde segura o smartphone, né? E uma base que o fixa, né? Na nossa caixa. Então, se a gente for utilizar uma caixa de sapato convencional, eu tenho até as medidas aqui para vocês. Vocês vão precisar recortar, né, um papelão de 13,3 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Então, é uma chapinha de papelão, né? Precisaremos também de 2 recortes de papelão de 3 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. E precisaremos também de 2 recortes de papelão de 2 centímetros de largura por 11 centímetros de altura, que é para a gente poder compor essa peça aqui. Então, eu já tenho uma pronta, eu vou pedir ajuda aqui para focalizar na construção desse outro bloquinho aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Mas uma dúvida, Diego. Diga. Essas medidas, elas vão depender do tamanho da caixa de papelão e do smartphone ou não? Elas vão depender do tamanho da caixa de papelão. Essas medidas aqui, pessoal, eu tirei pesquisando na internet, eu descobri que existe um padrão para caixa de sapato, e para essas caixas de sapato que respeitam esse padrão, são essas as medidas. Mas é muito importante que antes de iniciar o projeto, você faça as medições, né, corretamente ali para saber o tamanho do papelão que você vai recortar. Bacana. Então aqui, pessoal, eu vou pegar a minha tarjeta, né, de 3 centímetros, eu vou depositar a cola quente
e vou colocar a tarjeta de 2 centímetros em cima, mas não no meio, na beirada, de modo a fazer uma espécie de um recheio de wafer aqui, né? Que pega só metade da nossa bolachinha. Agora eu vou passar a cola quente também em cima do meu recheio e colocar o meu outro biscoitinho por cima, de modo a fazer a minha peça. Então eu tenho 2 peças iguais, olha pessoal, que vai ser onde o nosso celular vai ficar fixado. E aí, para finalizar, eu vou passar cola quente nas extremidades aqui da minha plaquinha, da minha chapinha. E vou colar os meus suportes. Então, tá aqui. Legal. Né? Então, a gente tem aqui o suporte para o celular. Aqui, com relação à base dele, né, que vocês podem ver que no meu protótipo acabado, eu coloquei uma base, né? Isso aqui também é uma questão de ajustes, porque você pode colocar uma base fixa, ou seja, você pode colar isso aqui na sua caixa de sapato, depois que você já ajustou o foco, né, que a gente vai ver no funcionamento, vai ficar mais claro, ou você pode botar uma base para que você possa mover isso dentro da sua caixa. Então, o que a gente vai usar para o nosso exemplo é essa aqui, né? Então, essa aqui é a que a gente construiu, só para vocês verem como é simples, né? Como que o celular ele vai ficar encaixado? A gente vai encaixar o celular aqui dentro, né? E ele vai entrar. Eu vou, como a base que eu fiz que já está pintada, eu fiz para o meu aparelho, eu vou utilizar ela para fazer a demonstração. Vou até virar assim, que acho que fica melhor para vocês de casa enxergarem. Né? Então, eu coloco o meu celular encaixado aqui, né? É claro que eu vou fazer isso com a tela virada para frente. Então, o celular fica fixado dessa forma. Vocês vão ver o brilho aí da tela. Ó. Né? E para fazer a projeção, eu vou posicionar o meu suporte dentro da minha caixa. Né? Então, olhem só para vocês verem como vai ficar. Né? De modo que aqui o celular vai emitir a projeção, a luz que vai passar pela lente vai sofrer uma ampliação no objeto. Correto? Então, vamos aí fazer um teste. Vou deixar isso aqui de lado momentaneamente, né? Eu vou usar essa caixa, inclusive, como um suporte para a gente poder fazer a exibição. Agora eu não preciso mais das luvas, eu vou tirar. Bom, pessoal, enquanto a gente prepara aqui para fazer o teste, mostrar para vocês o funcionamento, vou pedir para a produção colocar o slide 14, a nossa interação, tá? E aí eu vou perguntar para vocês. Vocês já assistiram a aula projetadas com equipamento chamado retroprojetor? 2 minutinhos e a gente volta aí. Esse aí é da minha época, hein?
essa interação, a galera, espero que vocês tenham relembrado aí, né? Reto projetor. Só faltava essa galera trazer aqui um mimeógrafo. Não, aí arrebentava de tudo. O mimeógrafo não tem nada a ver com esse contexto aqui, né? Mas tem a ver aí o nosso reto projetor, né? E o reto projetor da imagem, o professor pegava a transparência, né? Tinha que desenhar ali naquela superfície transparente. E aí é interessante que no reto projetor, veja o detalhe aí na imagem, né? Que essa parte superior é onde tem a lente que está sendo utilizada. E aí pode ser ajustada a altura, de modo que você está ajustando a distância entre o objeto, que é a transparência, que você quer ali projetar a imagem, né? E a lente. Mudando essa distância entre a lente e a transparência, você consegue aí ter uma imagem maior, menor. Então, as características da imagem estão relacionadas à distância entre o objeto, que é a fonte luminosa aí, e a lente. Essa distância é muito importante, hein? Porque as características da imagem, se ela vai ser maior, menor, invertida, direita, real ou virtual, dependem dessa distância. Então, aí o reto projetor serviu para projetar aí as imagens, né? Foi substituído agora pelos modernos retroprojetores Data Show, né? Que nós temos aí. Então, eles foi substituído, eles tinham essa característica, hein? Dava para o professor estudar física, né? No meio da apresentação, né? Bom, então se você viu essa, agora vamos ver a nossa aqui, viu? Você vai observar aí esse detalhe que estamos fazendo. Nós vamos tentar escurecer aqui o ambiente, né? Vamos ver se a gente consegue escurecer aqui um pouquinho o ambiente, para que você possa ver aí. O Diego já colocou de novo o avental dele. Tá pronto aí, Diego? Prontíssimo. Pessoal, como está aqui, né, o nosso emissor de luz, né, o nosso projetor, né, onde vai sair a projeção, eu coloquei, né, o meu smartphone fixado no meu suporte, e aí a gente vai colocar o suporte aqui dentro da nossa caixa projetora, né? Então, eu vou colocar aqui no fundo da nossa caixa. Improvisamos aqui uma tela, né, de projeção. Aí precisamos apagar mais algumas luzes, né? Se a gente consegue escurecer mais um pouquinho para facilitar aí a visão. Sim. O brilho está no máximo. Ver se eu dar uma... Eu acho que dá para ver. A gente não consegue escurecer muito mais do que isso, pessoal, o estúdio, mas acredito que vocês estão enxergando aí, né, a projeção. Não sei se dá para vocês perceberem bem, mas o desenho está de ponta cabeça, por conta de que a projeção ela está sendo feita da forma normal, né? O vídeo está sendo exibido da forma normal. É que aqui está bem claro, né, o nosso ambiente, mas nós já testamos aí no local mais escuro, pessoal, e realmente funciona. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.
Nós estamos aqui, então, no Centro de Inovação, na Rua Padre Chico, 420. Produção, slide 15, por favor. Nós temos aí o nosso Instagram. Temos também aí o nosso e-mail, centro de inovação, .educacau.sp.gov.br, e o nosso telefone é o 97544-5056. Tá? Aguardamos a visita de vocês. O agendamento pode ser feito através da Secretaria Escolar Digital. Aguardamos todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Produção, coloca para nós, por gentileza, o slide 17. Tem aí o QR Code com a pesquisa sobre a aula. É interessante que vocês entrem, participem, divulguem o nosso trabalho, deem a sua opinião a respeito da nossa aula e também o assunto que vocês gostariam que nós tratássemos aqui nas próximas aulas, tá bom? Agradecemos a atenção de vocês, obrigada aí pela participação. Professor Fábio, muito obrigada pela participação. Diego, professor Jorge e a todos, tenham uma ótima tarde. Até o próximo Mão na Massa. Tchau, 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 pessoal.